para quem não sabe, um dos carros da Patrícia ela ficou sem porque ele ofertou para a igreja. E quando ele disse que ia ofertar o carro dela para a igreja, ela disse amém. Amém, está feito. E na época que eu não me recordo exatamente como ela ficou, se ela ficou a pé ou se ela foi andar no carro da empresa, andava com o Marcelo, porque eles ofertaram o carro da Patrícia, que era um carro novo na época. Um Sandero. E a Patrícia, de lá para cá, ela fala, Deus sempre veio abençoando e honrando, nunca desamparou, vem abençoando de forma linda. E ela diz, cada processo eu nunca reclamei, sempre agradeci cada processo. Sempre fui muito grata nos mínimos detalhes, que é uma coisa que nós temos falado muito, né? Porque quem sai da dificuldade, quem passa por muitas dificuldades, aprende a valorizar as mínimas coisas. A Patrícia estava dizendo assim, eu vou no mercado, eu louvo a Deus. Eu estou fazendo uma compra, eu estou agradecendo a Deus. Porque sabe de onde saiu. Sabe por onde passou. E aí, ela não sabe, ela faz um projeto, e ela não sabe que o projeto dela, talvez você esperava esse presente para quando? Mais para o final do ano. Aí o Marcelo, surge uma situação, o Marcelo vai lá e compra o carro para a Patrícia e diz, eu quero entregar o carro para a Patrícia, quero fazer uma surpresa para a Patrícia na igreja. E o bom que eu chamo a Patrícia, nós vamos ali para ungir, eu falo, vem cá que eu quero fazer um sermão. Ela, como uma boa serva, humilde, regala os olhos para mim, eu começo a falar sério com ela, olhando para mim, chacoalhando a cabeça, e eu falando sério com ela, e ela olhando, e eu falei assim, você vai ter que fazer um culto de ação de graça, falando sério, você vai fazer um culto de ação de graça, tem muito para agradecer, e ela olhando para mim, rindo, aí não entendendo o que eu estou falando. Eu falei, porque você tem a responsabilidade, está sobre a minha vida a responsabilidade de entregar para você esse presente aqui. Aí a Patrícia desmoronou chorando. Desmoronou chorando. Fala, Patrícia, todo o processo. Na verdade, o que eu comentei com o bispo, que eu nunca, sempre fui abençoada, claro, com conforto, carros maravilhosos, mas eu nunca pude escolher. Não, eu quero esse ano eu quero esse e quero zero. E aí, esse ano, no começo do ano, eu falei para ele, eu vou colocar um carro aqui no meu projeto, mas eu quero zero. E aí ele olhou para mim e falou assim, mas é muito caro esse carro. Aí eu peguei e falei, mas Deus, se Deus mandar, você vai comprar, você vai me dar. É porque é um carro avaliado em 400 mil. É o que está aí. Carro dessa faixa de preço. Então, tem razão, né? E a hora que ela falou, ele falou, é um carro caro. Mas o que você diz? Aí eu falei, se Deus mandar, você vai me dar, e vai ser zero. E aí eu fui na concessionária essa semana que passou para levar o meu carro para manutenção e já aproveitei e fui dar uma olhadinha no carro, porque eu nunca tinha visto, nunca tinha entrado, né, não sabia nem valor certinho. E aí eu cheguei no escritório e falei para ele, ó, eu fui lá, vi o carro, e ele, não, mas amor, mas é muito caro, isso não é para agora. Eu falei, amém, Deus sabe de todas as coisas. E ele me enganou certinho, fez uma encenação toda e eu caí certinho, e hoje me presenteou. Fala dos processos, Marcelo. Ô bispo, boa noite, igreja. Começo desse ano a gente fez um evento no nosso escritório, pegando a palavra profética, né, e criamos a nossa palavra profética no escritório, que é o ano do 10 em 1. De viver o que a gente ia viver em 10 anos, nós vamos viver em 2025. E envolvemos a nossa equipe e entramos muito forte. E no meio do evento, o Marcelinho me surpreende com uma imagem. Eu falando, olhando para aquele monte de gente, aqueles monte de funcionário que a gente tem hoje, parceiros, né, de negócios, sócios de área dos negócios que a gente tem. E aí, eu falando um pouquinho da minha história, da minha trajetória, de repente ele aponta para a tela. E aí ele coloca a foto da sala aqui de trás, onde tudo começou. Uma sala de 40 metros quadrados. Aí o senhor coloca o título desse culto de hoje, não menospreze os pequenos começos, e eu comecei numa sala de 40 metros quadrados,
simplesmente com um sonho, com um projeto que Deus colocou no meu coração aqui dentro do ministério. E começo, e eu sempre fui um cara que acreditei, trabalhei, e sempre fui muito focado naquilo que eu me colocava à disposição de fazer. E a gente foi crescendo, e sempre respeitando as etapas, né? Sempre respeitando o processo. Pegando da palavra aqui de dentro, que a gente escuta aqui, e colocando em prática lá fora. Né? Ouvindo no detalhe. Temos lutas, temos desafios. Às vezes as pessoas olham para a vida da gente e acham que tudo muito fácil. E não é, pelo contrário. É que a gente aprende. Quanto maior as conquistas, maiores serão as batalhas, maiores serão as guerras, maiores serão as lutas. Mas a gente trabalha com a mente muito blindada. E a gente vem vivendo nos últimos anos coisas que eu nunca imaginei viver na minha vida. Voltando a dizer, com muita luta e muito desafio. Deus veio preparando o ano de 2024, que foi extraordinário. Quando a gente recebe a palavra profética, quando a gente recebe o projeto de conquista, a gente entra com muita seriedade. A gente para olhar para aquele projeto e coloca aquilo com muita firmeza. Recentemente, né, a Dani, que é obreira aqui do ministério, não sei nem se ela está aqui hoje, ela veio trabalhar comigo, e ela falou um negócio para mim essa semana, falou, queria te dar um feedback. Eu falei, o que foi? Ela falou, cara, eu via vocês na igreja e não imaginava que vocês viviam tudo do jeito que vocês vivem, com tanta intensidade, com tanta entrega, aquilo que a gente aprende no ministério. O quanto vocês oram dentro da empresa de vocês, o quanto vocês vão no final de semana ungir e abençoar o negócio de vocês, o quanto vocês absorvem da palavra e colocam em prática e transmitem isso para a tua equipe. E é aquilo que a gente vive de verdade. E Deus, no ano passado, fez a gente viver coisas que a gente nunca imaginou, viagens internacionais, 3 viagens para fora do Brasil, né? O escritório crescendo, projetos novos surgindo, os cursos e treinamentos que a gente dá sempre avançando, as empresas crescendo. Né? E esse ano ele surpreende novamente. Né? Começamos 2025, né, lançando um programa de formação nosso, que é o maior programa da história. Assim, foi o maior volume de pessoas que a gente nunca imaginou. E quando a Patrícia, a gente no começo do ano falou, né, porque... Só fazer uma observação, isso que ele está falando, de você pegar o Espírito, porque a gente não é cristão só aqui. Ser cristão dentro da igreja é fácil. Quero ver a gente viver isso lá fora, contagiar lá fora. Influenciar. Tanto que, quando ele recebeu a palavra profética na primeira semana, ele disse para mim assim, ó, quero fazer uma convenção, eu quero ver com o senhor o dia que o senhor pode, porque nós vamos lançar esse Espírito sobre minha equipe toda. Sobre todo o grupo, eu vou reunir toda a minha equipe e nós vamos lançar o Espírito sobre a minha equipe. Todo mundo vai beber do mesmo Espírito. E nós fizemos uma convenção maravilhosa, lançando o Espírito sobre todo o grupo. E uma coisa que ele fez também, deu agenda para todos os funcionários dele, ensinando a fazer projetos, ensinando o painel, ensinando a entrar no mesmo Espírito. E o Marcelo, hoje de manhã, toda a equipe dele esteve aqui comigo. Ele não estava hoje, mas a Patrícia é o segundo culto da Patrícia hoje. Ela estava cedo e ela está de volta agora. Então, é isso. Nada é do nada. As coisas não acontecem do nada. Tem uma construção, gente. Bispo, tem um ponto muito importante para aquelas pessoas que me acompanham. Tem pessoas que estão aqui, que já fizeram meus treinamentos. E eu falo e oriento vocês, empresários, que o que precisa mudar na cabeça das pessoas e entender que não é sobre dinheiro. Quanto mais você corre atrás de dinheiro, mais o dinheiro se distancia de você. Você tem que correr atrás de servir as pessoas. Deus coloca um dom, uma semente no coração da pessoa para ela empreender, para ela montar um negócio dela, para ela servir as pessoas com produto ou serviço que atenda a necessidade das pessoas, e ela não entende isso, e ela está correndo atrás de dinheiro. Eu ensino isso, eu falo que o programa de formação que eu tenho hoje foi um chamado de Deus para levar a palavra de Deus para as pessoas que, de repente, o Senhor não vai alcançar. E tem pessoas que fazem aqui, já fizeram e sabem disso, que lá eu falo da palavra, eu entrego a palavra aquilo que eu me alimento. Então, assim, bispo, eu quero trazer e compartilhar com as pessoas como a gente gostaria, de verdade, como a gente gostaria que todo mundo entendesse e vivesse o que a gente está vivendo, mas que respeitasse o processo e que pagasse o preço como tem que ser pago. Tenho minhas lutas, tenho meus desafios,
né? A gente já enfraqueceu na jornada, porque não é fácil, são mais de 15 anos aqui dentro, né? A gente honra o ministério pela intensidade, o senhor sabe o quanto qualquer dor de barriga que dá em mim, eu ligo para o senhor, né? Porque eu preciso de ajuda, eu preciso me alimentar, a gente está sempre se alimentando aqui. É humilde para fazer isso. Mas a gente respeita, bispo. E eu respeito tudo que eu sinto aqui dentro. Tudo que eu sempre construí, tudo que eu estou sentado aqui dentro, eu sinto no meu coração, eu coloco em prática. Tudo aquilo que eu escuto a voz do Espírito falando na minha consciência, eu coloco em prática. O senhor sabe, a gente é dizimista. Na realidade, e eu falo às vezes para as pessoas, não é para aparecer, mas é para mostrar aquilo que a gente vive. A gente dizima 10% do que as minhas empresas faturam, eu não dizimo daquilo que me sobra. Não é do pessoal dele não, viu? Não é do pessoal dele, as empresas dele é dizimista. A gente é ofertante, a gente tem voto. Ai. Ele emociona. Está vendo aquele vidro espelhado lá em cima? Não é o prédio não, esquece o prédio. Só o vidro espelhado lá em cima. Está vendo? Aquela é a primeira salinha dele. As outras janelas são tudo sala. Outros escritórios. Então ali foi a primeira sala dele, 40 metros quadrados, que é aqui nessa esquina aqui, ó. Foi aqui que ele começou. Aí vem avançando a cada ano. Hoje ele tem uma empresa, um escritório, são poucos em Rio Preto, bonito como o escritório dele. Hoje ele tem um centro de treinamento dele, montada a estrutura dele, uma estrutura linda. Então, mas o começo foi aí, ó, primeira salinha dele. Bispo, quando a gente fala que a gente gostaria que as pessoas se alimentassem disso aqui e entendessem, porque tudo que a gente vive é porque a gente vai colocando em prática no detalhe. Quando eu decidi entregar o carro da Patrícia aqui, foi um desafio. Mas eu cheguei e senti no meu coração muito forte. Mas como fala que a mulher sabe edificar a casa e a tola destrói, eu falei, amor, eu senti um negócio no meu coração. E eu lembro que a Tati, o Fabiano, um dia a Tati falou que sentiu no coração dela em doar uma moto e que para ele era muito forte aquilo. E alguns anos depois eu sinto muito forte no meu coração e eu viro para ela e falo assim, eu senti no meu coração em doar teu carro. Aí ela olhou para mim e falou assim, se você sentiu, pode fazer. E a gente sempre... E aí o dia que eu liguei para o senhor, eu falei, ô bispo, eu queria fazer a entrega do carro da Patrícia. O senhor me chamou e falou, você tem certeza disso? Porque o senhor sabe que não era do que estava sobrando, porque não estava sobrando. O senhor sabe da luta que a gente sempre viveu, o quanto que a gente batalhou. E fora isso, vieram outras ofertas que o senhor sabe que a gente sempre fez. E no final desse ano, eu senti muito forte sentado aqui na frente. Eu me lembro que o bispo Gui ainda virou para mim e falou assim, alguma coisa está acontecendo com o Marcelo. Porque ele me viu diferente. E Deus colocou uma oferta desafiadora no meu coração. Mas como a gente sempre honrou, na hora eu chamei o senhor e falei, bispo, eu sei que o senhor tem os compromissos do senhor, mas eu preciso falar hoje com o senhor. E eu subi na sala do senhor e fiz uma oferta que para muitos é... Só que eu falei para o senhor o seguinte, eu senti que eu tinha que fazer no ministério em São Paulo. Mas eu falei para o senhor, faz o que o senhor achar que deve ser feito, porque eu sei que as obras que o ministério tem feito aqui, o quanto que o ministério aqui também precisa. E ali eu vi a pureza do ministério. Mais do que nunca, o senhor me surpreendendo. O senhor falou, se você sentiu no teu coração, é para lá que vai a tua oferta. E sem a gente entender, bispo, o milagre que Deus faz na nossa vida, cara. Porque passa dia e vem dia. Não é sobre dinheiro, não é sobre... Deus vai abençoando, Deus vai prosperando. Traz muita luta. O ano a gente entrou muito forte, mas muito forte. Muitas coisas se levantaram. Funcionário deixando na mão. Mais um pediu demissão hoje. Mais um funcionário saindo, deixando na mão. E eu falo amém, é Deus tirando para colocar outro maior. O espírito que está dentro da gente é diferente. E é isso que eu quero ensinar para as pessoas, é isso que eu quero transmitir para as pessoas, é isso que eu quero ajudar a mudar a vida das pessoas. E a gente tem conseguido.
E quando a gente para olhar tudo que Deus tem construído, cara, que Deus tem feito na nossa vida, e aí você começa a olhar e fala, cara, é insano você parar para entender. Eu vim hoje, eu fui buscar o carro da Patrícia em Franca, não foi aqui, eu falei para ela, fui contornando, porque a gente, como vive uma vida, né, sempre preocupado um com o outro, onde você está, o que você está fazendo, né, e eu queria fazer uma surpresa para ela, e eu vim extremamente emocionado dentro do carro, falando, meu Deus, eu fico imaginando o que Ele tem para a minha vida. O quanto eu sei que Ele vai me ajudar a transformar a vida das pessoas. Porque assim como o senhor falou, o senhor se emocionou no culto aqui, eu sou um improvável. Eu fui um office boy de papelaria. Eu andava de Barra Forte. Eu já passei necessidade, bispo, de passar 20 dias comendo cachorro-quente de R$1 porque eu não tinha dinheiro. Como gerente de banco na época em Olímpia, quando eu tinha me separado do primeiro casamento. E eu sei o quanto Deus tem abençoado a minha família, realizado os nossos sonhos, ver meu filho aqui dentro, sendo criado na direção, sem bebida, sem bagunça, sem noitada, sem ver a minha família abençoada, tendo uma mulher de Deus orando. Né? Então, assim, eu só tenho a agradecer e ver no detalhe, bispo, de verdade, o que Deus preparou para a gente, esse carro dela, e ela falou um negócio muito bonito ali fora, que não é sobre o carro, é sobre desfrutar, é sobre desfrutar daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Porque o Senhor sabe o quanto a gente tem feito na vida do próximo, o quanto a gente tem ajudado a vida do próximo, o quanto a gente tem transbordado na vida do próximo, e o quanto eu sei que Deus vai preparar para a nossa vida. O que eu falo para vocês, beba disso aqui e bota em prática. Beba disso aqui e bota em prática, porque às vezes a gente vem dar testemunho. Teve um dia uma pessoa que chegou aqui para mim, não sei nem se está no ministério, e eu honro a atitude dele. Quantas pessoas me acham arrogante? Porque a pessoa veio para mim e falou, eu te acho arrogante, o senhor sabe que veio falar para o senhor também, eu te acho arrogante, eu te acho metido, eu te acho nariz empinado. Mas as pessoas nunca tiveram a oportunidade de conversar comigo. Às vezes as pessoas não param, mas é o seguinte, eu não conheço, se eu não conheço, não tem porque eu entrar dando risada para todo mundo, fazendo graça para todo mundo. Eu sou uma pessoa muito reservada, gosto das minhas coisas muito reservada. Mas eu falo para sempre o seguinte, eu estou sempre disposto a ajudar as pessoas. Peço perdão para a maioria das pessoas quem me acha arrogante, porque esse não é o Marcelo. Tive que aprender a lidar com isso, bispo, porque foi muito difícil na minha vida, saber que as pessoas achavam isso de mim. Hoje a gente aprendeu, já evoluiu. A gente não vai conseguir agradar todo mundo, nem Jesus agradou. Mas não pega desse testemunho que a gente está dando aqui para apontar ou criticar. É muita luta, é muito trabalho, é muito desafio. São finais de semana trabalhando, enquanto muitos estão descansando, a gente está trabalhando. Enquanto muitos, às vezes, estão em casa reclamando, a gente está lá no escritório orando. Quantas vezes a gente levantou, quantas vezes veio na madrugada aqui orar. Às vezes um domingo, quando muitos estão descansando, estão em jejum aqui na igreja. É outra coisa que a gente falou, eu falei para a Patrícia domingo. Quantas pessoas que vêm aqui no domingo de manhã lotadas, as pessoas não voltam às 2 horas da tarde e não entendem o quanto isso é extremamente importante. E a gente está aqui todos os jejuns, todos os domingos, a gente volta aqui, a gente sai na hora do almoço para ir orar no escritório, para orar na nossa casa, para abençoar, para consagrar aquilo que a gente acredita, para ouvir a palavra que a bispa vai trazer e se alimentar dessa palavra, e começar a segunda-feira trazendo a nossa equipe, se alimentando, levando o espírito daquilo que a gente tem vivido para o nosso time. E eu não tenho dúvida, bispo, que a gente vai ser muito grande. Eu não tenho dúvida que o presente que eu dei para ela, você sabe que às vezes a gente brinca, né? Porque às vezes sempre o Marcelo era a prioridade. O carro do Marcelo sempre foi melhor do que o dela. Sempre parecia que a gente era prioridade. E esse ano eu senti no meu coração que não é sobre o Marcelo, é sobre ela. Se hoje eu vivo o que eu vivo é porque eu tenho uma mulher abençoada do meu lado. Que quando às vezes eu estou trabalhando, ela está orando. Quando eu estou nervoso, ou quando eu estou com algum desafio, eu sei que ela está orando de joelhos dobrados, clamando, pedindo para Deus. Se hoje meu casamento está de pé, porque eu tenho uma mulher sábia,
Se eu tenho um casamento, eu tenho um filho educado como eu tenho, porque eu tenho uma mulher sábia e não é filho dela, porque a gente não tem filhos. Então eu só agradeço a Deus o que Ele tem feito. Eu sou um cara iluminado, bispo. E o dinheiro, eu sempre falo que ele é consequência. O dinheiro ele serve para 3 coisas, né? O dinheiro serve para a gente gerar segurança para as pessoas que a gente ama, para a gente realizar sonho e ajudar o próximo. Quando a gente fala aqui que a gente quer ser construtor de templo, no meu mural dos sonhos tem uma foto do ministério. O dia que o bispo fez o projeto do ministério, eu falei para ele, bispo, eu quero uma foto para colocar no meu mural dos sonhos. Ainda eu fiz uma pergunta para ele, quanto que o senhor acha que vai ser o investimento? Quando ele falou para mim, eu falei, eu vou ser um dos maiores financiadores desse projeto. Porque não é sobre o dinheiro, é sobre deixar uma marca, sobre deixar um legado, sobre deixar uma história, sobre deixar algo relevante para que a gente sabe quantas pessoas são resgatadas aqui dentro. Assim como eu fui. Se hoje eu vivo o que eu vivo, eu agradeço ao ministério, a seriedade do ministério, né, a pureza do ministério. Então, eu sou muito grato ao senhor, à pastora, a todos do ministério, aqueles que nos acolhem, as pessoas que estão aqui com a gente. Triste ver as pessoas que vão saindo no meio do caminho, e a gente vai encontrando as pessoas aí fora. E às vezes as pessoas perguntam, mas vocês estão lá no ministério ainda? Sim, estamos no ministério. O quanto a gente é grato, o quanto eu agradeço por tudo, bispo. E o carro foi uma surpresa, né? Eu tinha realmente conversado com ela e falado para ela, ó, estou pensando em trocar o seu carro, né? Comprar um carro para, quer que não, um carro maior para a família, para a gente andar de final de semana, levar os cachorros, às vezes, para passear, porque a gente tem 2 Golden. E aí ela virou para mim e falou assim, aí eu mostrei para ela, eu estava pensando nesse carro e nesse carro. Ela falou, mas usado? Eu falei, ela falou, não, eu quero 0. Aí eu falei para ela, mas vai ficar puxado. Mas, bispo, Deus fez um negócio incrível, o Carlinhos sabe disso, eu conversei com ele, né, que mexe com carro. Deus fez um negócio tão maluco, cara, que eu não consigo, é só por Deus. Ele fez um negócio que eu não conhecia, e o cara falou, nós vamos comprar no dia 30, porque lá vai ter desconto, concessionária baixando o preço, eu vou arrumar um lugar para você. Nem sabia que existia esse negócio de banco de negócios. E aí ele conseguiu um carro com mais de 40 mil de desconto. Foi um negócio insano. Né? Que aí a gente só vê que é a mão de Deus, não tem como ser diferente disso. Aquilo que era para ser um usado foi transformado num 0, muito além do que a gente esperava, do jeito que ela queria, da cor que ela queria, das condições que ela queria. Então, é só agradecer. Louvado seja Deus.